Bem, eu vou falar agora. Para vocês sobre câncer de próstata, 5 dicas importantes para você evitar ter câncer de próstata ou descobrir também de forma precoce, né? Então, o que acontece? O câncer de próstata é um dos tumores mais comuns nos homens, né? Então, grande parte dos homens vão ter câncer de próstata. É uma doença realmente muito comum, em especial quem passa ali dos 70 anos de idade. Mas, de forma precoce também pode acontecer. Então, vamos entender direitinho essa doença e entender como você vai fazer para prevenir, né? Primeiro aspecto, é uma doença que é muito relevante, o diagnóstico precoce. Daí ter meio de conscientização, se falar sobre a questão da importância da dosagem do PSA, do toque, né? Existem, sem dúvida nenhuma, né? Dentro da medicina baseada em evidência, uma grande polêmica, né? Que idade começa, como é que faz, vai ser só toque, vai ser PSA, mas o que você tem que entender? Não vou entrar nessas polêmicas. Você tem que entender que fazer o controle de forma precoce, em especial a partir dos 40 anos de idade, é muito relevante. O seu médico, urologista, o médico da família, né, o seu clínico geral vai te orientar direitinho quais vão ser as etapas que você vai fazer. Vou dosar o PSA, fazer o toque, vai precisar de algum ultrassom, vai precisar de alguma coisa. Então é uma coisa muito individualizada. De maneira geral, todos os guidelines mundiais falam que é muito relevante você ficar acompanhando e investigar a questão do câncer de próstata. A grande maioria fala disso, né? Qual a idade, qual teste faz, realmente dentro desses setores, né, tem uma série de polêmicas, né? Mas de um modo geral, Sociedade de Urologia, né, tem guidelines bem conceituados sobre isso, então é muito relevante você ficar atento, que é sim uma doença que o diagnóstico precoce, a prevenção tem um impacto muito grande. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto muito importante é você entender sua história familiar. Uma pessoa que teve o pai, que teve um irmão, que teve um tio, um avô com câncer de próstata, ele aumenta a incidência. É uma doença que tem um componente genético. Não é só genético, mas tem um componente genético. Então, se você sabe, meu avô teve, meu tio teve, você já informa o seu médico e ele muitas vezes vai modificar a idade que ele vai pedir para você, o tipo de teste que ele vai pedir, o que é que ele vai fazer. Então, pergunte, saiba do seu avô, do seu tio. Às vezes a pessoa não conversa quando é mais jovem, você pode estar assistindo a esse mais jovem, né? Ou o próprio avô não conta para o neto não sabe, e muitas vezes ele negligencia uma doença que, se ele soubesse que tem uma história familiar, procura o médico cedo, vai fazer o acompanhamento e muitas vezes encontra o tumor muito pequenininho e aí acaba fazendo uma prevenção e retirando, e muitas vezes não vai ter um problema maior. Então esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto muito relevante, que vai parecer uma bobagem, mas não é bobagem, né? É a questão da conscientização e o preconceito, né? A redução disso vai fazer você viver mais. Por quê? Historicamente, os homens sempre fizeram piada com isso, com a questão do toque retal, né, o debate, a questão da sexualidade, né, uma série de coisas, né, isso gerou um preconceito muito grande. Isso parece brincadeira para algumas pessoas, mas muita gente leva isso muito a sério. E muitos homens não procuram o urologista, nem o médico da família, nem procuram acompanhamento com medo disso, porque acha que isso vai ser doloroso, ou que isso pode ter alguma interferência nele, na sexualidade, pode, não sei o que se passa pela cabeça, porque não faz o mínimo sentido, né? Nosso corpo, nossos órgãos, eles estão aí, né? Eles estão funcionando e é indispensável que a gente, muitas vezes, tumores como de próstata que são comuns, você investigue. A mulher na mama, então ela vai fazer a mamografia dela, vai apertar o peito, né, dá dor, dá uma série de coisas, mas você não vê no público feminino preconceitos ou piadas como isso, como acontece na questão da próstata. Então é muito relevante a gente desmistificar, evitar fazer essas coisas, porque muita gente, você pode até fazer uma brincadeira que você não leve a sério, mas muita gente vai levar a sério isso e vai prejudicar e vai muitas vezes não fazer o acompanhamento e o diagnóstico precoce quanto a isso, né? Quarto aspecto, entenda que o câncer de próstata, por isso que muitas vezes quando a gente fala de dicas de prevenção, envolve também a informação. Porque, quarta dica muito relevante, você tem que entender que o câncer de próstata tem cura na maioria das vezes. Então, há um preconceito muito grande com câncer, que a pessoa fala, tem câncer, já era, tem câncer, vai morrer. Não é assim. Hoje em dia evoluiu muito a imunoterapia, evoluiu muito a radiocirurgia, radioterapia para próstata, as cirurgias, tem cirurgia robótica. Então, todo esse arsenal que a medicina evoluiu hoje, ela reduziu muito a mortalidade dos pacientes, mesmo pacientes que às vezes encontram de forma avançada. Óbvio que o nosso ideal é encontrar o mais precoce por isso que as outras dicas foi sobre encontrar de forma mais precoce. Mas você tem que entender que mesmo tendo de forma
avançada, muitas vezes isso vai ser o curativo, né? E a quinta dica, muito relevante, é o seguinte, e aí entra na gente da neurocirurgia. Muitos pacientes que têm câncer de próstata, um dos locais mais comuns de ter metástase é para a coluna. E por que eu estou dando isso como uma dica, né? Porque muitas vezes os homens começam e descobrem o câncer de próstata por dor na coluna lombar, por dor ou muitas vezes por fratura, que a gente chama fratura patológica. Então, por exemplo, tive um caso recente de paciente que num quebra-mola, passou por um quebra-mola mais fácil, sentiu uma dor lombar, ficou doendo, foi na emergência, o médico diagnosticou fratura, então quebrou o osso, por um trauma que não era para quebrar, né? Uma coisa mínima, por mais que você diga um quebra-mola, bateu forte, o nosso osso, teoricamente, ele tem uma consistência que não é para fraturar. Mas o que aconteceu? E aí ele demorou de ter esse diagnóstico, demorou de saber o que estava acontecendo, porque se acreditou, e ele também acabou não procurando atendimento depois, que foi por causa do quebra-mola que fraturou. Mas muitos pacientes a gente chama de fratura patológica, o que? A metástase fragilizou o osso, esse osso dele quebrou por um trauma mínimo, como no caso desse do quebra-mola, e ele não foi atrás para ter investigação. Se tivesse feito uma ressonância, a gente descobriria que isso era metástase e fazia o tratamento. Acabou que depois, um pouquinho tardio, ele descobriu e foi feito o tratamento. Muitas vezes essas metástases ósseas têm uma excelente resposta à radiocirurgia. Então a gente vai lá dar dose de radiação na coluna lombar, o paciente é tratado e ele vai ficar muito bem, não vai ter problema nenhum, e aí depois vai tratar o câncer de próstata também. E muitas vezes a gente descobre uma que fraturou e tem outras metástases também na coluna. Então, dor lombar, fraturas patológicas, tudo isso pode ser sim um sinal de câncer de próstata.